Fala pessoal, Daniel Mamura para mais uma aula de SEO. E o tema da nossa aula de hoje é o planejamento de SEO. Você já aprendeu a fazer atividades do homepage, seleção de palavras-chave, a parte de conteúdo, link building e até mesmo ver os resultados lá dentro do Google Analytics se você está seguindo todas as nossas aulas. Se você perdeu alguma, volta para assistir porque é muito importante você estar acompanhando. Hoje a gente vai falar sobre o planejamento especificamente. Imagina, você vai lá atender um cliente e ele te pede um planejamento. O que você vai apresentar? Como que você vai eleger quais são as principais palavras que você vai trabalhar primeiro? Como que você vai fazer tudo isso? E a aula de hoje é justamente para te mostrar um modelo, uma das formas possíveis de você poder apresentar isso aí para o seu cliente. Montei um planejamento aqui no PowerPoint, vou disponibilizar para download depois esse modelinho e também tem uma outra planilha aqui que eu vou deixar junto, né, na hora que vocês fizerem o download, para que vocês possam ver as continhas, que tem muitas contas aqui dentro para que o nosso planejamento ele seja assertivo, ele seja realista e não seja só um chute qualquer que não tem nenhum embasamento matemático. A gente vai ver que tem muita matemática por trás de um planejamento de SEO. Aqui eu coloquei um período de um mês, de 1 de março a 31 de março, mas eu costumo fazer às vezes os planejamentos bimestrais ou trimestrais. Nunca faço muito maior que isso, porque em SEO pode ser que a gente precise ajustar a rota aí no meio do caminho, então de 2 em 2 meses já é mais do que suficiente. Mas para o nosso exemplo aqui, para ficar mais fácil, a gente vai fazer de um mês só, que aqui no meu exemplo eu estou colocando que vai ser o mês de março. Aí o primeiro ponto aqui, o que eu vou listar, elencar aqui no meu planejamento? Qual que é o objetivo do meu projeto aqui de SEO? E eu divido sempre em macro conversões e micro conversões. O que são as macro conversões? São aquilo que gera dinheiro para o negócio do nosso cliente. Imagina a venda do produto, de repente alguém efetivamente pediu o orçamento, a gente sabe que é um lead quente. Isso são macro conversões. Por quê? São a conversão principal que o nosso cliente espera. E como que eu vou fazer, por exemplo, essas macro conversões aqui, né? Aumentar o número delas? Eu sempre vou fazer isso através do aumento dos acessos ao site, ou seja, aumentar os acessos em número de sessões. Por quê? O SEO ele está trabalhando ali no topo do nosso funil, ele está atraindo o tráfego para dentro do site. Então eu tenho que pegar e aumentar os acessos, aqui a quantidade de sessões, para que eu consiga impactar aqui na minha quantidade de conversões no final do mês, porque é uma multiplicação simples, vamos dizer assim, que é a quantidade de pessoas que entram no site, existe uma taxa de conversão que se transforma nessas macro conversões. Então, exemplificando aqui, se eu tenho um site que tem uma taxa de conversão de 1%, por exemplo, um e-commerce, eu vou trazer mais 1.000 sessões aqui para dentro do site, com uma taxa de 1%, eu vou aumentar em 10 pedidos por mês ali como objetivo do trabalho de SEO. Então, até fiz uma continha aqui no Excel que está junto aqui. E aqui, ó, se a minha meta de crescimento, por exemplo, são 1.000 sessões e a taxa de conversão é 1%, automaticamente eu vou poder bater no máximo 10 conversões a mais para dentro daquele site. Não adianta eu prometer para o meu cliente 20, porque as contas não fecham. Para que eu conseguisse bater 20 conversões, o que eu teria que ter aqui? Uma taxa de conversão de 2%. Aí, se dentro da sua estratégia você vai trabalhar elementos que vão aumentar a taxa de conversão, aí beleza, faz sentido você falar então que você vai aumentar a taxa de conversão de 1 para 2 e vai trazer 1.000 pessoas a mais nesse mês aí. A gente vai entender como que a gente faz para trazer essas pessoas a mais. Mas no meu exemplo aqui, eu vou manter então eu vou colocar como meta trazer mais 1.000 sessões, né, mais 1.000 visitas, porque eu sei que a taxa de conversão é 1%, e isso vai aumentar em 10 pedidos a mais. Aí você já faz aquela continha para o seu cliente. Se cada ticket médio ali que ele sai, que sai para ele é de R$ 1.000, por exemplo, você está falando que vai aumentar em cerca de R$ 10.000 em vendas, porque se o ticket médio é 1.000, 10 pedidos são R$ 10.000. Então, voltando para cá, no nosso exemplo aqui de macro conversão, a gente teria aqui então mais 10 vendas ali no mês, porque eu coloquei aqui que no exemplo é a venda do produto.
Pensando nas microconversões, que eu acabei nem explicando. As microconversões são ações menores que, pensando numa estratégia mais completa de marketing digital, a gente vai poder utilizar essas conversões futuramente. Por exemplo, quando a pessoa faz o download de um e-book e começa a ser alimentada ali, nutrida através de uma estratégia de inbound marketing. E isso é uma forma de você usar uma microconversão, que é alguém fazer o download de um e-book, que foi até o exemplo que eu deixei aqui. Ele não vai comprar nada agora, mas você sabe que tem uma qualidade boa essa microconversão, porque ela vai ser nutrida e lá para frente ela pode gerar vendas, efetivamente vendas, dinheiro entrando no caixa. Então, aqui no exemplo eu coloquei que, pensando nas microconversões, nós vamos aumentar os acessos em mais 2.000 sessões aqui. Como eu sei que é só fazer o download do e-book, a taxa de conversão aqui no meu exemplo é de 10%, é bem superior, porque é só baixar o material de graça, a pessoa só preenche o formulário e faz o download. Consequentemente, vão ser 200 novos cadastros ali dentro do meu banco de dados, porque são só o download do e-book. E de novo, você pode utilizar aqui a planilhinha que eu fiz. Você pode colocar aqui então que você vai aumentar, trazer mais 2.000 pessoas, a taxa de conversão é 10%, e aqui você vai ver que vai gerar 200 conversões. No caso aqui a gente está estudando a microconversão, mas eu vou voltar aqui o valor que estava só para depois a gente utilizar no restante aqui das outras continhas. Beleza. Então depois que eu defini aqui essa parte aqui das micro e macro conversões, a gente vai fazer alguns cálculos de projeção. Por quê? Uma coisa é a gente pegar e falar que vai trazer mais 2.000 pessoas, mais 1.000 pessoas lá pensando no macro conversões. Mas o que eu tenho que fazer para efetivamente atingir esse número de visitas a mais no site? E aí a gente vai fazer essas continhas. Sabendo que a minha macro conversão, o meu objetivo para macro conversão é ter mais 1.000 sessões, eu vou fazer uma continha que é o seguinte. Eu vou primeiro entender qual que é o CTR da primeira à terceira posição. O que é o CTR se você ainda não sabe? É a taxa de cliques que um resultado recebe lá no Google. Até deixei o link aqui para a gente acessar. Deixa eu clicar nele aqui, que tem uma ferramenta que a gente pode utilizar aqui para ver isso, que é o Advanced Web Rank, e ele tem um estudo de CTR, onde ele mostra, aqui ó, vou até pegar o internacional, porque a gente não tem Brasil, então eu vou no internacional, e vou ver só os dados do desktop, mas poderia ver do mobile se eu quisesse também. Aqui ele me mostra qual que é a taxa de cliques que o primeiro resultado do Google recebe. No caso aqui está mostrando 33,64. Depois, o segundo lugar, ele recebe 16,25. E o terceiro lugar está 9,62. Por que eu falo aqui nas minhas projeções para a gente pegar a média do CTR de 1 a 3? Porque imagina que você está fazendo o seu trabalho de otimização. Você se basear que 100% das palavras que você trabalhar dentro daquele mês, você vai ficar em primeiro lugar, você está colocando todas as fichas numa coisa que você não tem 100% do controle. Claro, o trabalho de SEO visa que a gente busque lá a primeira posição, porque a gente viu aqui que recebe mais de 33% dos cliques. Só que não faz sentido você apostar todas as suas fichas no seu planejamento, prometendo ali, mostrando para o seu cliente que não, a gente vai receber 33% dos cliques aqui e é isso que eu preciso correr atrás. Não vai fechar a conta. Por quê? Vão ter alguns termos que a concorrência vai ser mais difícil, você vai ficar em segundo, em terceiro lugar, e isso pensando que está dando tudo certo. A gente poderia ser até mais pessimista e fazer uma média aqui do 1 ao 5º, ou da primeira página ali até um 8º lugar. Você pode fazer uma variação dessa conta. Eu estou colocando de 1 a terceiro e tirando a média dessas 3 posições. Se eu ficar ali variando pelos termos que eu selecionar para o trabalho de SEO entre essas posições, eu vou receber cerca de 19,84% dos cliques daquelas buscas que são feitas. Então, se eu sei que 10.000 pessoas buscam aquelas palavras, eu vou receber e eu conseguir ficar de primeiro a terceiro, cerca de 20% das pessoas vão clicar nos meus resultados. E é isso que vai entrar
para dentro do meu site. E é isso que a gente está tentando estimar aqui. Então, o que eu vou fazer? Qual que é o volume bruto que eu precisaria trabalhar aqui, então, de pesquisas, das pesquisas que cada palavra tem que ter? Cerca de 5.000 buscas. Então, eu fiz a regrinha de 3. Então, se eu tenho aqui 1.000 acessos que eu preciso levantar e dividir aqui pela continha da regra de 3, eu sei que eu preciso trabalhar no mínimo um volume de 5.041 buscas por mês. Por quê? Se eu conseguir trazer, né, 19,84% das pessoas para dentro do meu site, eu vou bater a minha meta de 1.000 novas sessões. Então, de novo, vou explicar de novo, que eu sei que essa continha aqui é bem chatinha, bem complexa. Se eu conseguir trabalhar 5 palavras-chave aí, vamos fazer um exemplo mais prático. 5 palavras-chave, cada uma com 1.000 buscas, então eu tenho ali 5.000 de volume de buscas entre essas 5 palavras que eu estou trabalhando. Se essas 5 palavras aqui que eu trabalhei, eu conseguir ficar com todas elas entre primeiro, segundo ou terceiro lugar, eu vou receber em média 19,84% dos cliques, que consequentemente vai trazer 1.000 novas sessões para dentro do site. Então, essa é a conta que a gente tem que fazer no mínimo. Porém, de novo, eu ainda colocaria uma taxa de risco aqui. O que é essa taxa de risco? É a taxa de quão difícil é para ficar em primeiro lugar ali. Eu coloquei aqui que é uma taxa de mais 50% de dificuldade. Ou seja, para que eu não fique ali apostando todas as minhas fichas só nessas 5.000 buscas, eu vou procurar trabalhar um pouco mais de palavras, porque se metade dos meus termos eu não ficar bem posicionado, eu ainda vou conseguir bater a minha meta. Então, eu adicionei mais 50% a esses 5.041 e saltou para 7.562 o volume total que eu preciso trabalhar ali de buscas. Ou seja, eu tenho que encontrar algumas palavras que, somando todos os volumes de pesquisa que elas têm mensalmente, ultrapasse as 7.500 buscas por mês. E como que você faz isso? Você já viu nas aulas anteriores. Você vai abrir o Ubersuggest, colocar as suas palavrinhas lá e ver qual que é o volume de buscas mensal que cada uma delas tem. E aí você vai somando. Eu tenho uma de 1.000, mais outra de 1.000. Se você pegar 7 palavras de 1.000 e uma de 500, você vai chegar ali próximo do volume total que a gente está falando aqui. E para facilitar, também coloquei aqui na planilha um cálculo bem simples, que é para tirar a média aqui do CTR. Por que eu deixei aqui na planilha? Porque ele não é fixo. Dependendo de como o algoritmo está se comportando, o seu nicho e tudo mais, isso aqui pode mudar. Como base, você pode pegar os dados aqui do Advanced Web Rank, pegar os dados que estão aqui, que eles são atualizados periodicamente, ou você pode fazer um estudo mais aprofundado aí do seu Google Search Console e entender que se no seu nicho esses percentuais mudam. E como que você vai fazer? Vai pegar todas as palavras que estão lá no seu Google Search Console indicando que estão na posição 1, qual que é o CTR delas? Depois, todas as palavras que estão na posição 2, vai ver o CTR delas e vai trazer para cá. E a mesma coisa para o 3, e você vai ter uma média do seu nicho, né, do seu site performando nesse nicho. Mas a gente pode utilizar aqui numa regra geral o do Advanced Web Ranking. E aí, aqui estão todas as continhas adicionando a taxa de risco. Se você quiser aumentar essa taxa de risco, colocar 100%, você vai trabalhar o dobro do volume, mas isso é bom porque se você conseguir, você vai trazer até mais pessoas para dentro do site. Mas eu coloquei uma taxa aqui de 50% do fator de risco ali, para eu ter uma gordura boa na hora que eu for trabalhar. Então, ao invés de eu só pegar 5 palavras de 1.000 volume, né, mensal, eu vou pegar 7,5 ali, né? 7.500 é o volume que eu vou trabalhar efetivamente. Vai ficar um pouquinho mais claro quando a gente avançar aqui nos próximos slides. A mesma conta aqui eu tenho que fazer para as micro conversões. Por quê? Pensa só, eu vou ter que trazer mais todo um volume aqui para bater essas 2.000, que no nosso exemplo, acrescentando 50% da taxa de risco, são mais 15.000 buscas por mês. Então, pensa, as micro conversões normalmente vão ser o quê? O público topo de funil. Vou até deixar grande aqui. Vai ser o público que é topo de funil.
Por quê? Aqui o pessoal ainda só está preenchendo o formulário para fazer o download de um e-book. Então, eu vou ter que trazer esse volume pensando nessas palavras-chave aqui que são mais long tails, não, de repente não representam ainda a dor direta do meu cliente que já está querendo comprar o produto. É uma pessoa que ainda está no processo de compra, na sua jornada de compra. E já as pessoas que estão prontas para comprar vão ser aquelas 7.500 o volume de busca que eu vou estar trabalhando. Então, tem que pensar nessas duas etapas até para na hora que a gente for selecionar as palavras-chave que a gente vai trabalhar. Porque aqui a gente só fez uma continha matemática para entender que para bater as 2.000 que eu quero lá de topo de funil, mais as 1.000 que eu quero para fundo de funil, eu tenho que trabalhar aqui tudo isso de volume de pesquisas aí, mais de 20 e poucas mil o volume de busca que eu preciso ter em todas as palavras que eu vou trabalhar no período de 1º de março a 31 de março. Então, como que eu poderia fazer essa distribuição de palavras-chave? Pensando assim, bem de forma igual. Selecionei 10 palavras aqui para serem trabalhadas das minhas micro conversões. Então, estão aqui as palavras que eu quero. E aqui tem as da minha macro conversões. Então, também está aqui tudo distribuído com seus respectivos volumes de busca. Aí, o que eu poderia fazer? Eu quebrar isso em uma análise por semana, por exemplo, e teria o meu cronograma, onde na primeira análise eu trabalharia a palavra de 1 a 5, na análise 2 eu trabalharia de 6 a 10, na análise 3 de 11 a 15 e na 4 de 16 a 20, sempre passando a data bonitinha para o meu cliente. Aí isso seria um primeiro modelo aqui de cronograma que eu poderia montar. Porém, esse aqui não é o mais inteligente de se fazer. Por quê? Eu simplesmente peguei as palavras que são topo de funil, comecei a trabalhar elas primeiro, e as fundos de funil eu deixei para trabalhar depois. Só que a gente pode ser mais inteligente e priorizar as palavras de um jeito totalmente diferente e também as atividades dentro do trabalho de SEO. E é isso que eu quero explicar também aqui na aula de hoje. E eu vou explicar então a minha metodologia de priorização lá, que é do meu método, que é o Everest de Visitas, que se você não viu, é o nome do curso de SEO que eu tenho. Que eu peguei basicamente a matriz de Eisenhower e apliquei ela ao SEO. Se você não conhece essa matriz de Eisenhower, basicamente ela ajuda as pessoas a definirem prioridades para as atividades dela. Então a gente tem aqui o eixo do importante e do urgente. Aquilo que é super importante e é urgente, você vai começar fazendo essas atividades. E depois, o que é urgente, mas é menos importante, a matriz pede para você delegar para outra pessoa. Se é importante, mas não é urgente, você vai agendar, ou seja, você vai decidir quando vai fazer. E se não é importante e nem é urgente, você faz mais tarde ou nem faz. Porque se não é nem importante nem urgente, talvez não faz sentido você fazer mais essa tarefa. Eu peguei esse conceito aqui e adaptei para o nosso mundo do SEO e eu apliquei ele a cada um dos pilares e eu vou mostrar alguns exemplos aqui para que você entenda como aplicar isso no homepage, como aplicar isso no conteúdo, que é principalmente o nosso exemplo aqui das palavras-chave, né? E também nas nossas atividades de link building. É muito importante você entender isso aqui quando você está fazendo um planejamento. Então, pensando no homepage, a gente vai começar pelo que é importante e é urgente. Por exemplo, se você tem um problema de canonical, de noindex, um robots mal configurado, você acabou de fazer uma migração e está precisando fazer os redirecionamentos, tudo isso aqui é super importante e é super urgente, porque se você não fizer, você vai ter problemas de indexação do seu site lá no Google. Imagina o problema que é o seu site não indexar direito lá no Google. Então, você tem que fazer isso urgente. Depois, que eu coloquei aqui, até mudei um pouquinho, é urgente, mas menos importante. É um pouquinho menos importante. Não estou falando que não deve ser feito, é só um pouco menos importante. Mas ainda assim, a gente pode caracterizar ele como urgente. É o sitemap XML, por exemplo. Você acabou de subir um site novo. É muito importante que você tenha seu sitemap bem configurado e vá lá no Google Search Console e mostre para o Google todas as URLs do seu sitemap. Ele é um pouco menos importante do que, de repente, um noindex, porque de nada vai adiantar você trabalhar o sitemap XML se tiver tudo como noindex lá no seu robots, por exemplo. Então, ele acaba caindo aqui, mas é uma tarefa muito importante para ser feita.
Depois, se é importante, mas não é urgente, o que a gente vai fazer? A gente vai planejar. Então, rich snippets, melhorar o tempo de carregamento das páginas, trabalhar as heading tags, são coisas importantes, mas não é nada urgente. Se você não tiver rich snippet no seu site, ele ainda vai aparecer no Google. Talvez não tão bem posicionado quanto você gostaria, mas é uma coisa que você pode se planejar para fazer com mais calma. E tem coisas que são um pouco menos importantes e menos urgentes, que é, por exemplo, a meta description. É super importante você ter ela configurada, claro, mas dentro de todos esses exemplos que eu dei, ele é o menos importante e é o menos urgente. Por quê? A meta description não é um fator de posicionamento, embora ela se comunique ali com o usuário que está na interface do Google. Eu considero ela importante de ser feita, mas nesse cenário aqui seria a última atividade que seria feita na nossa matriz de priorização aqui no método Everest de visitas. Então, coloquei aqui a sequência, então seria 1, 2, 3, 4, do jeito que você está vendo na tela aí, sendo o 2 aqui, onde eu acho que está o meu rostinho aqui na câmera. E não deve estar dando para ver. Depois, agora aqui, o conteúdo, as palavras-chave, que aí vai de encontro com o que a gente estava vendo aqui no planejamento, né? Como que eu vou priorizar minhas palavras-chave, né? De novo, aí a gente segue o mesmo esquema. O que é importante e é urgente? Eu coloco aqui nesse primeiro quadrante as palavras-chave que são long tail, são específicas sobre o seu produto ou serviço e são fáceis de posicionar. Por quê? Se é fácil de posicionar e é específico do seu segmento, começa por ela, cara. Porque por mais que tenha poucas buscas para essas palavras aí, né, por ser long tail, então o volume é um pouquinho menor, você vai lá e já trabalha elas, porque a qualidade da visita que vai vir dessas pessoas é altíssima. Aí no meu exemplo aqui eu coloquei, ó, Box CrossFit Centro de Osasco. Meu, é mega específico isso aqui. Então, a pessoa que pesquisar isso aqui e encontrar o site aí do seu box de CrossFit no centro de Osasco, pô, é exatamente aí que ela vai converter, vai virar seu aluno, seu cliente. Então, começa por esse tipo de palavra. Depois, é urgente, mas menos importante. O que eu coloco ali? Eu ainda continuo trabalhando as palavras-chave long tail, que são um pouco menos específicas sobre o seu produto ou serviço, mas ainda assim são fáceis de posicionar. Por quê? O intuito é da gente sempre estar posicionando para o máximo de palavras-chave que estão ali dentro do nosso universo, dentro do nosso site. Começando pelas bem específicas e a gente vai indo para as head tails que são cada vez mais genéricas, mais abrangentes. Então, aqui, se tem coisa que ainda está fácil de posicionar e mesmo que não seja tão específico, vai lá e posiciona, porque vai ter gente pesquisando que pode entrar aí no seu site e comprar o seu produto ou contratar o seu serviço. Aí no exemplo aqui que eu dei, ó, Academia Centro de Osasco, pensando que a pessoa ainda nem sabe exatamente o que ela quer, e de repente descobre que tem o box de CrossFit e vai lá e acaba visitando o estabelecimento, virando aluno da academia lá do box de CrossFit. Ela é menos específica do que o box de CrossFit, mas ainda assim é possível dar uma posicionada lá e trazer essa pessoa que está pesquisando algo um pouquinho menos específico. Depois, é importante, mas não é urgente. Aí são palavras-chave que a gente chama de mid-tail, ou seja, já são um pouquinho menores, não tão long tails, né? São específicas sobre o seu produto ou serviço, só que a dificuldade delas de posicionar já subiu um pouco a régua, porque tem mais gente de olho. Aí eu até coloquei aqui, CrossFit Osasco. Vai ser bem mais difícil de posicionar CrossFit Osasco do que Box CrossFit Centro de Osasco. Então, colocando na balança, esse aqui entraria no terceiro quadrante, onde a gente vai então se agendar, se programar para fazer a otimização dessa palavra-chave aqui, né? Desse tipo de palavras. E depois, por último, deixei aqui no menos importante e menos urgente, as palavras-chave que são o quê? Head tail, que, ou seja, aquela palavra-chave bem genericona, tipo, ó, CrossFit, academia. Tem tanta coisa que pode ser relacionada a CrossFit, academia, pode ser um tênis de CrossFit, um tênis para academia, pode ser que a pessoa está procurando o que é CrossFit e jogou só lá no Google CrossFit. Então, é uma palavra que, embora tenha um volume gigantesco de busca, ela é muito genérica, né, que nem eu coloquei aqui sobre o seu produto ou serviço, e a dificuldade, meu, é tão alta, mas tão alta, que você só vai se preocupar em trabalhar esse tipo de palavra-chave aqui
Quando você já virou tipo o líder do seu setor, tá vendendo pra caramba e só sobra isso aqui para você trabalhar e naturalmente o seu site já está começando a posicionar para essas palavras head tail. Enquanto não chegar nesse ponto, se preocupe em vir trabalhando esses outros quadrantes aqui e aí faz mais sentido. Então, dentro ali do nosso planejamento, que é o tema principal dessa aula aqui, você vai entender qual que é as long tails mais fáceis, começa por ela, depois as long tails que são não tão específicas, depois você vai para as mid tails e por último, quando tiver ali na hora das head tails, você vai trabalhar elas. Aí depois, dentro do pilar do link building, o que você vai também priorizar, né? Primeiro, você ganhar backlinks em sites de parceiros, sites de fornecedores. Por quê? São lugares que são assim, mais difíceis da massa ganhar. Porém, é mais fácil para você ir lá e pedir para o seu fornecedor, né? Colocar um link lá falando que você é cliente deles há 20 anos, comprando produtos deles, por exemplo. Ou site de parceiros, é mais fácil de você chegar neles, porque você tem uma relação real com eles. Só que para o resto do mundo aí, vai ser quase impossível ganhar, a menos que eles também sejam parceiros, né? Do seu fornecedor aí, por exemplo. E normalmente vai ter, né, total relação com o seu nicho de atuação. Vamos supor, se você é uma indústria que trabalha com borracha e você compra borracha lá de um fornecedor X, então faz sentido você ganhar um link daquele fornecedor. Então é bem relevante aí para a sua estratégia de SEO como um todo. Depois, no quadrante 2, uma forma de você priorizar suas atividades ali de link building. Você ir trabalhar em verticais, ou seja, você ir atrás de sites que são do seu nicho ali, que são específicos, por exemplo, para box de CrossFit. Deve ter algum site aí que junta todos os boxes de CrossFit do Brasil, por exemplo. Então, você vai lá e faz um cadastro ali. Ele é mais fácil de ganhar, ou seja, todo mundo pode estar ganhando, porém, ele tem uma relação legal ali com o seu setor, porque tem vários ali, vamos supor que tenha um site cheio de academias, e lá você pode cadastrar seu box de CrossFit no meio, na categoria CrossFit. Ele pode ter uma relação média ali também com o seu nicho, mas vai dar certo, porque também tem box de CrossFits nesse vertical aí. Depois, eu iria em sites que aceitam guest post, por quê? Guest post, você vai ter que pegar e escrever, se aceito ali para você postar alguma coisa como convidado, mas é legal você trabalhar isso ali no terceiro quadrante, porque dá para ganhar links de extrema qualidade. Eu mesmo, eu dou aula na Digital House, eu já escrevi um artigo lá para o blog da escola, e onde eu consegui um backlink apontando para o meu site. Faz total sentido uma escola de marketing digital apontar um link para o meu site, porque eu trabalho com marketing digital. Se você também tem um ativo linkável, é legal você divulgar, né, para vários sites, só que aí, de novo, vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque você vai ter que fazer esse ativo linkável. Então, por isso que ele fica ali no terceiro quadrante. E também tem uma dificuldade média de ganhar, porque da mesma forma que você vai ganhar ali o guest post, outros podem ganhar, só tem que passar pelo crivo da qualidade do artigo que está sendo criado. E o melhor de tudo aqui desse quadrante, né, nessa terceira camada de priorização, é que é bem provável que você vai encontrar sites que têm total ligação com o seu nicho, porque você vai escolher a dedo ali qual que é o site que você quer colaborar com um guest post. E depois a gente tem aqui o quarto, que é aqueles diretórios, comentários em sites, que são estratégias que não faz mais sentido você estar fazendo para a maioria dos casos, porque eles são muito fáceis de ganhar e são, vamos dizer, estratégias muito manjadas de link building, né? Então, não apostaria minhas fichas nesse tipo de estratégia aqui, mas ainda tem um ou outro diretório que de repente faça sentido você cadastrar o seu site lá, mas normalmente são sites que têm pouca credibilidade ali, não vão te passar tanta autoridade, mas fica ali no último quadrante como sendo uma das últimas opções para você se preocupar em trabalhar o seu link building. Então, segue essa sequência e você vai estar priorizando as suas atividades de link building. E aí, voltando lá para o nosso cronograma, a gente poderia dar uma misturada boa. Claro, aqui eu fiz uma mistureba aleatória aqui, mas ó, a gente poderia ter colocado então as palavras lá
beleza, as que eram mais fáceis de posicionar, as long tails aqui. Depois eu peguei um pouquinho das palavras que estavam aqui no segundo quadrante das macro conversões, que tem um volume menor, então provavelmente seriam long tails, mas que são fáceis de posicionar. Depois eu misturaria um pouquinho aqui das micro conversões e da macro conversões com o que restou dentro ali do que eu separei no começo do meu planejamento, fazendo todas aquelas contas para chegar aqui. Então, recapitulando rapidamente, o principal é você entender quais são as suas macro conversões, as suas micro conversões e definir qual que é a sua meta. Quando você definir a sua meta aqui, você pode estar utilizando, pensando, quantas visitas eu preciso trazer, sabendo da taxa de conversão do site atualmente, para aumentar em X conversões para o cliente. E por que é importante você prestar atenção nessas conversões aqui? Por causa que o cliente, se ele não vender, ele vai cancelar com você. Então é muito importante que você ajude o seu cliente a vender. As visitas que você traz não é só para ficar bonito lá no Google Analytics, é para ajudar o seu cliente a vender. Então, coloca aí, faz essa conta pensando em quanto que você vai trazer em vendas para o cara. E até uma justificativa para você mostrar, cara, eu trouxe mais 10 visitas, mais 10 conversões orgânicas para você por mês. E eu sei que o seu ticket médio é de R$1.000. Logo, você vendeu mais R$10.000 do que você não tinha antes do trabalho de SEO. Então, é uma forma de você justificar. E depois também tem aqui que a gente viu o exemplinho das micro conversões, que são o quê? Alimentar, por exemplo, a base lá de inbound marketing do site, para que lá para frente também comecem a vir mais conversões através de nutrição, do relacionamento de inbound marketing. E tudo isso você vai fazer através dessas continhas de projeção, sabendo que tem um CTR médio, que pode ser de primeiro a terceiro. Você fazendo as contas, você vai saber qual que é o volume bruto de buscas que você precisa ter ali dentro das palavras-chave que você selecionou. E eu ainda coloco a minha taxa de risco aqui. Para facilitar as contas, tá tudo aqui nesse Excelzinho que eu vou disponibilizar junto com esse PowerPoint. E aí a gente passou aqui então também pelas dicas de priorização para você poder montar aqui o seu calendário. O seu cronograma, né? Porque você vai entregar para o seu cliente. E aí, mais especificamente aqui na parte do conteúdo, a gente vai começar pelas long tails, super específicas, e depois até ir subindo, chegando nas head tails, que tem menos chances de conversão e são muito mais difíceis de posicionar. Ufa, essa aqui foi uma aula mais difícil, eu sei, mais complexa de passar os ensinamentos, mas eu tenho certeza que com esses slides aqui e a planilhinha vai ficar muito mais fácil de você entender. Mas se você ficar com qualquer dúvida sobre como que você faz exatamente essas contas, pode deixar aqui abaixo nos comentários que eu ajudo com o maior prazer a esclarecer essas dúvidas. Se você gostou desse método aqui de planejamento baseado em números, em cálculos, por favor, deixa aí o seu joinha, se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito, porque eu vejo que muita gente assiste às aulas e não é inscrito no canal ainda. E eu vou deixar aqui na tela mais 2 vídeos para você continuar aprendendo mais sobre SEO aqui comigo. E eu te espero num próximo vídeo. Até lá!